nascidos do Espírito. E o objetivo de tratarmos esse assunto é buscarmos sensibilidade do Espírito, irmãos. A gente veio aí de um pós-pandemia que, na minha percepção, tem empurrado a igreja para o secularismo. Olha que interessante, a igreja tem sido empurrada para o secularismo. O que é secularismo? É a vida sem necessidade de Deus. É um Deus que a gente tem, mas leva ele na pochete. Ele cabe numa pochete, cabe em alguns lugares, que a gente só aciona ele, é igual smartphone, você só aciona quando precisa. E isso tem trazido um esfriamento na igreja, no modo geral, não estou falando só da comuna, não. E muitas pessoas, irmãos, depois da pandemia, voltaram para suas atividades, mas em relação à sua vida com Deus, tem sentido um distanciamento. E às vezes não percebe direito, por que eu estou me sentindo tão distante? É mais ou menos igual aquela pessoa que você fica muito tempo sem se relacionar com ela, você não perde a amizade, mas parece que fica distante. Parece que a igreja está um pouquinho assim, de modo geral, em relação ao seu Senhor, ao seu Salvador. Então, o Senhor tem nos conduzido a falar sobre esse tema, nascidos do Espírito. É ser gerado por Ele, viver por Ele, para a glória dEle, desfrutando do reino de Deus no poder do Espírito Santo. Então, com certeza, Deus tem muita coisa para falar conosco. E eu convidei meu amigo, pastor Alexandre Oliveira. Ele é pastor da Assembleia de Deus no Ministério do Belém. Está pastoreando lá na Vila São Pedro. Há 2 anos já, né, pastor? 7 meses. E ele é professor de teologia, é um pregador aí que roda o Brasil inteiro e fora do Brasil. E é uma alegria estar aqui com o nosso pastor Alexandre e ouvi-lo. Você vai ser muito abençoado com a palavra que o Senhor tem para falar conosco. Então, eu gostaria que o pastor viesse aqui, vocês fiquem em pé só um minutinho para a gente orar por ele. Nós nos conhecemos há muitos anos, já caminhamos junto. Ele tem essa cara de sério aqui, mas ele gosta de rir. E a gente já riu muito de muita coisa. E como é bom ter companheiros, irmãos, na jornada que são crentes. Eu tenho os irmãos que estão fazendo essa obra aqui, irmãos, aqui fora, eles são crentes. E como é bom, irmãos, como é bom tratar com crente, né? Crente que eu digo é gente que ama a Deus, que teme a Deus, você tratar os assuntos, resolver, negociar coisas, é bom demais, né? Os negócios saem tudo certinho, tudo limpinho, tudo organizado, dentro dos cronogramas, é bom demais essas coisas. E que bom ter esse amigão aqui, crente também. E eu estou falando isso porque alguém fala assim, mas pastor, tem pastor que não é crente? Olha, tem tanta coisa aí que não é crente. Tem tanta, como é que é? Qual que é fanta? Como é que fala? Parece, mas não é, né? No sentido de, enfim, essas coisas que vocês já sabem, né? Vamos orar pelo Alexander, para que o Senhor continue usando ele, fale conosco e esteja sensível para ouvir o que o Senhor quer falar com você. Não deixe que esse mês de celebração seja só mais uma festa. Faça um propósito com Deus, você que está aqui, nossos irmãos que estão em casa, para que essa festividade nossa marque a sua vida, marque a sua vocação, marque a sua consciência, desperte, traga sensibilidade, te encha do Espírito Santo, te dê desejo de usar os dons espirituais que o Senhor tem te dado, para que você desfrute intensamente dessa vida nova que o Senhor nos trouxe no poder do Espírito Santo. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por essa manhã tão gostosa. Obrigado por esse tempo, por estarmos aqui com os nossos irmãos presencial, nossos irmãos que estão em casa, no hospital, na rua, trabalhando e participando dessa celebração. Obrigado, Senhor, por esses 24 anos de missão em Parque Bristo. Obrigado por termos amigos que estarão falando esse mês a sua palavra e queremos receber a sua palavra viva, que desperta, que aviva, que traz renovo. Queremos, Senhor, orar para que o Senhor sensibilize a sua igreja, para que os teus filhos sintam a alegria e o desejo de receber e usar os dons do Espírito Santo.
Oramos, ó Deus, para que o Senhor use o nosso irmão Alexandre. Dê graça a ele, Senhor, que ele fale na autoridade, no poder do seu Espírito Santo, e o Senhor se mova em nós e através dele. Cure, Senhor, o enfermo, cure o doente, cure o necessitado. Toca na mente, no coração, no corpo, nas emoções, no espírito. Mova sobre a vida do teu povo, enquanto ouvimos a sua palavra. Fale conosco, é o que nós te pedimos para a tua glória, e em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, gente bonita. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, é um prazer, uma satisfação imensa poder estar de volta nesta casa de oração e poder comungar com vocês desse momento tão sublime e importante para a vida e a realidade da igreja local. E sou grato a Deus pelo privilégio de ter o pastor Moisés e toda a sua família como amigos, né? E louvo a Deus pelo quanto eu tive a oportunidade de aprender com o pastor Moisés, né? É um homem que Deus usa assim de uma maneira magistral, e a gente fica feliz por saber que através da vida dele, né, a gente pode crescer sempre. E Deus seja louvado pela sua vida, o seu ministério, sua família, pastor, sempre, em nome de Jesus, que lhe guarde com saúde física, mental, espiritual, financeira, material e tudo, né? E que a eternidade te espera, mas daqui um bom tempo ainda. Glória a Deus. Trago saudações da minha esposa, irmã Andréia, do meu filhinho Isaac. Comentava com o pastor, ontem à noite nós saímos do culto de ceia da nossa igreja sede, um pouquinho tarde, tivemos que fazer algumas coisas, e meu filho está com um pouquinho de tosse, tomando medicação, então está um pouquinho cansado, e por essa razão ela não pôde me acompanhar hoje, né? Mas trago as saudações aqui, e quero parabenizar a igreja pelos 24 anos de existência, em que vocês têm feito a diferença na vida daqueles que têm tido acesso e têm verdadeiramente testificado de Jesus. Que Deus os abençoe, que a missão quanto igreja continue sendo relevante na sociedade tão deturpada e tão desfigurada que nós estamos vivendo, fazendo com que Cristo seja conhecido da melhor maneira possível, e isto, obviamente, não por propostas que não sejam distorcidas do próprio Evangelho, mas que sejam propostas para que as pessoas verdadeiramente possam ser transformadas pelo poder da palavra do Senhor nosso Deus. E eu louvo a Deus por esse trabalho, porque, como disse o pastor Moisés, já tem um bocado de dia que a gente se conhece, e a gente já participou de vários eventos aqui, e já fomos agraciados, quando pastoreava próximo aqui, batizaram alguns membros da igreja que pastoreávamos aqui também. É uma bênção do céu. Eu faço parte da história dessa igreja, né? Glória a Deus. Queridos irmãos, sem mais delongas, eu quero ler a palavra de Deus com vocês. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, nós vamos ler no Evangelho de João, e depois nós vamos ler na epístola que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, tá? No Evangelho segundo escreveu João, nós vamos ler o capítulo de número 1, versículos 11 a 13, e depois no capítulo de número 3, leremos também alguns versículos, e o Espírito do Senhor ministrou algo ao meu coração, quero compartilhar com vocês. O assunto em voga é bastante extenso, mas de extrema necessidade, e é uma necessidade diária, como nossa irmã estava ministrando aqui, não é? Uma necessidade de estar sempre se renovando,
de estar sempre revisitando este assunto, porque a nossa vida depende dele. A nossa vida depende da compreensão deste assunto, porque só somos o que somos porque o Espírito Santo é. Sem ele, nenhum de nós seremos ou seríamos o que somos hoje. Tá? Então vamos ler o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículos 11 a 13, que diz o seguinte: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Agora o capítulo 3, a partir do versículo de número 1, diz assim o texto: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Glória a Deus. Agora o capítulo de número 4 da Epístola de Paulo aos Efésios. Capítulo de número 4, versículo de número 30 e 31. Versículos 30 e 31. Diz assim o texto bíblico: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Amém. E graças a Deus. Mais uma vez, feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos fazer mais uma oração. Obrigado, Pai, porque a tua bondade e misericórdia tem nos acompanhado, e não só nos acompanhado, nos conduzido até aqui. Obrigado, Senhor, por este momento de celebração, em que posso, Senhor eterno, celebrar com os meus irmãos, ó Pai eterno, o 24º ano desta igreja, a que o Senhor tem sustentado, guardado e livrado de todo mal. Pai eterno e poderoso, eu quero te pedir que nesta manhã, cada coração, cada mente esteja cativa à tua palavra, e que o teu Espírito Santo, a quem faremos menção, ó Pai eterno e poderoso, mais uma vez,
possa, Senhor, encontrar guarida em cada coração por meio da Tua palavra e manifeste-se entre nós, Senhor, trazendo vida e vida em abundância, trazendo, Senhor eterno, paz, alegria, harmonia, trazendo despertamento, avivamento, trazendo, Senhor eterno e poderoso, despertamento de vocações. Senhor, atua com o Teu poder e que o Senhor traga uma renovação, revitalização ao corpo de Cristo neste lugar, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor atinja diretamente os corações dos que aqui estão e daqueles que nos acompanham, Pai eterno e poderoso, pela internet. Que o Senhor faça uma grandiosíssima obra e ministre assim o Teu propósito. Nós cremos em Ti, no Teu favor, no Teu cuidado, no Teu amor e na Tua misericórdia. Tu sabes, ó Pai, o que tens preparado para nós. Portanto, Senhor, que nada nem ninguém seja distraído, ó Pai eterno e poderoso, e que venha absorver tão só e claramente a Tua palavra e a Tua vontade, no nome precioso e santo de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Queridos irmãos e irmãs, todos nós sabemos que as nossas relações interpessoais dependem muito das nossas percepções do outro, de modo que a percepção que temos do outro nos aproxima ou nos distancia, nos causa empolgação ou nos causa um senso de vigilância e prudência. A percepção que temos do outro nos faz verdadeiramente nos abrir para novas relações ou nos fechar, de modo a tomarmos cuidado de não nos ferirmos ou não sermos lesados de alguma forma. Quando nós temos a percepção do outro baseado na opinião de outro alguém, muitas vezes podemos cometer o erro de sermos injustos, porque nós apenas ouvimos falar de alguém, mas não convivemos com esse alguém e passamos a ter uma noção desse alguém da qual não é verdadeira e genuína. Contudo, não estou dizendo que é regra que quando alguém comenta de outro alguém, sempre é de uma maneira de denigrir a imagem da pessoa. Mas o fato é que quer falem bem, quer falem mal, nós só poderemos saber se realmente a pessoa é o que é a partir do momento que convivemos com ela, a partir do momento que experimentamos momentos com essa pessoa. E aí então vamos passar a entender qual é a sua linha de pensamento ou a sua cosmovisão. Nós vamos então entender quais são os seus hábitos, por que razão, não é? Nós vamos entender um pouco dos seus gostos, e aí então a gente vai saber como se relacionar com a pessoa. Então é de fundamental importância que nós não fiquemos simples e puramente no âmbito das opiniões, mas que verdadeiramente nos relacionemos com pessoas de modo a tirarmos as nossas próprias conclusões, sem terceirizar as conclusões que verdadeiramente precisamos ter acerca de alguém, ou até mesmo de algumas coisas que a vida nos proporciona. Quando nós observamos, então, dentro desse contexto, todos nós sabemos que a melhor maneira de nós vivermos de maneira mais produtiva com alguém é verdadeiramente nos aproximar dela. Quando nós vivemos sob a perspectiva de algumas opiniões, nós deixamos de aproveitar muitas coisas boas e, consecutivamente, deixamos passar grandes oportunidades. Quando nós falamos do Espírito Santo, há algumas colocações acerca do Espírito Santo que trazem equívocos, por não dizer propriamente heresias, acerca do Espírito Santo. O Espírito Santo,
em determinadas linhas teológicas de religiões controversas ao cristianismo, ao evangelho propriamente dito, dizem que o Espírito Santo é uma energia positiva. Dizem que o Espírito Santo, ele é uma força ativa, de modo que descaracteriza a sua grandeza, descaracteriza a essencialidade dele na atuação, na vida e na realidade de cada um de nós. Então, os textos que nós lemos aqui nesta manhã, falam-nos, em primeiro plano, que o nosso Deus, por amor, enviou o seu Filho Jesus para salvar a humanidade dos seus pecados. E a Bíblia nos diz que, prioritariamente, Deus envia o seu Filho à nação de Israel, que era o povo escolhido, de modo que Jesus veio e anunciou o Evangelho a estes, de modo a mostrar-lhes o caminho de volta para Deus, o caminho de volta para o propósito do eterno Salvador. E então a Bíblia nos declara, na narrativa de João, que Jesus foi muito categórico: eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam, mas todos quantos me receberam, receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que não são nascidos da vontade da carne, do sangue e nem da vontade do varão, mas nascidos da vontade de Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui nesta manhã é que a comuna, ela não existe por vontade humana, ela não existe por um movimento ou uma boa vontade humana, ela existe por uma vontade de Deus, ela existe por um propósito de Deus, ela existe porque Deus está nesse lugar fazendo aquilo que lhe apraz segundo a sua boa vontade. Então, nenhum de nós estamos aqui porque simplesmente nós tínhamos ou temos uma empatia pelo pastor Moisés e pelo restante da liderança. Nós não estamos aqui porque temos familiares simples e puramente. Nós estamos aqui porque é vontade de Deus. Nós estamos aqui porque Deus tem se revelado a nós neste lugar. Deus tem trabalhado em nossa vida, em nosso lar, em nossa família, através do que Ele tem liberdade para fazer neste lugar. Então, nós não estamos aqui simples e puramente como membro de uma família tradicional. Nós estamos aqui como membros do corpo de Cristo Jesus, salvos pela graça do eterno Senhor. Portanto, nenhum de nós que aqui estamos salvos por obras, estamos salvos por graça, porque a salvação, ela é mediante a fé, e não vem de nós, é dom de Deus, e não vem por obras, para que ninguém se glorie. Portanto, nós não estamos aqui porque somos bonzinhos, nós não estamos aqui porque nós somos pessoas gentias, nós não estamos aqui porque nós somos pessoas de boa índole, nós não estamos aqui porque nós somos merecedores, estamos aqui porque Deus tem um propósito. Porque ao contrário dos israelitas, nós estamos aceitando aquele que se apresentou a nós como único e suficiente Salvador e Senhor da nossa vida. A razão de estarmos aqui é que nós passamos a conhecer a Jesus Cristo, não por opinião de A, de B ou de C, mas pela revelação bíblica, sendo Ele o Filho de Deus, aquele que nos transporta das trevas para a maravilhosa luz do Filho do seu amor, Jesus Cristo, nosso Salvador. Hoje nós não habitamos mais em trevas, mas hoje habitamos em luz, a luz da graça divina revelada em Jesus Cristo. Recebemos nele o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Este poder
é nos dado mediante o sacrifício vicário e expiatório de Jesus na cruz, no Calvário. Ou seja, ele nos substituiu lá. Ele tomou a afronta, ele tomou os nossos pecados e levou na cruz, no Calvário. Ele que não era pecador, se fez pecado por nós, a ponto do Pai olhar para ele e ter que desampará-lo, de modo que o Filho clama na cruz, no Calvário: Lama, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Para que você hoje não fosse desamparado, para que hoje fôssemos acolhidos. Jesus, então, ele anuncia essa transição de realidade de vida em João 14, dizendo: olha, hoje vocês estão me vendo, mas logo não me vereis mais. Eu vou para o Pai, mas fique tranquilo, eu não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai para que vos envie outro Consolador. De modo que ele está dizendo: a minha presença física não estará mais com vocês, só que a minha presença real e espiritual estará permanentemente com vocês, está entre vocês, mas sobretudo estará em vós, estará dentro de vocês. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Esta mensagem não era uma mensagem entendida pelos intelectuais da época. Esta mensagem não era uma mensagem entendida pelos doutores da lei, pelos intérpretes das profecias. Esta mensagem não era uma mensagem aceita com facilidade, porque contrapunha todo e qualquer tipo de interpretação da revelação veterotestamentária acerca do Messias. E então nós vemos no episódio, no capítulo 3, um doutor da lei chamado Nicodemos, que vai até Jesus perguntar-lhe acerca da salvação, porque reconhece que ele é vindo de Deus, porque ninguém poderia fazer tais sinais que Jesus fazia se Deus não fosse com ele. E então Jesus já dá para ele a linha direta e fala para ele: você tem que nascer de novo. Quando ele diz você tem que nascer de novo, então ele entra em parafuso e pergunta: mas como é esse negócio? Como posso eu, sendo velho, entrar de volta no ventre da minha mãe e tornar a nascer? E aí então Jesus lhe explica: esse nascimento não parte do estado físico, mas sobretudo do estado espiritual. E o estado espiritual não é simplesmente um estado em que te isenta de qualquer responsabilidade de consciência e percepção da vida. Pelo contrário, é nisso que você precisa entender, que a espiritualidade, ela não é isenta de intelectualidade, ela não é isenta de inteligência, porque a fé é inteligível. A fé tem que ser, em dado momento, em dada circunstância, explicável. Por quê? Porque o próprio apóstolo Pedro, ele vai nos dizer que devemos estar preparados para, com mansidão, dar respostas a todos quanto nos indagam acerca da nossa esperança. Ou seja, porque você é da comuna, ou seja, porque você é crente, ou seja, porque você é salvo. E então você tem que saber explicar, e isso significa que você precisa entender a dinâmica da vida de salvação. E a dinâmica da vida de salvação parte do princípio de que você entende que você é pecador e que você não tem habilidade própria para se salvar, e em Cristo Jesus você alcança a vida eterna. Nele você é reconectado a Deus, porque em cima no céu, embaixo na terra e debaixo da terra não existe outro nome pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser Jesus Cristo, o Salvador. E há 24 anos, essa mensagem está sendo pregada. Há 24 anos, esse Jesus está sendo anunciado. Há 24 anos, a igreja está avançando, e o Senhor está sendo glorificado.
Mas Nicodemos não entendia esse negócio. Nicodemos tinha dificuldade de compreender esse negócio, porque ele não sabia o que era o Espírito Santo. Ele não sabia o que o Espírito Santo tinha a ver com tudo isso. E então Jesus diz para ele, necessário é nascer da água e do Espírito. Como é esse negócio? Nascer da água e do Espírito é verdadeiramente passar por um processo de regeneração. Regeneração, no conceito teológico, não é simplesmente melhorar de vida, voltando a ter uma certa liberdade para se viver aquilo que se viveu uma vez, mas é ser recriado. Recriado. O que isso significa, pastor? Significa que Deus, Ele não restaura, Ele dá tudo novo. Nesse aspecto salvífico, Ele não restaura, Ele dá tudo novo. Por quê? Porque a natureza antiga, a que nos conduzia sobretudo, é uma natureza caída, é uma natureza pecaminosa. Porém, Ele põe em nós uma nova natureza. E a natureza é uma natureza chamada de novo nascimento. Aonde nós passamos a ser crianças espiritualmente. De modo que Pedro vai nos dizer que devemos desejar ardentemente o leitinho espiritual, a fim de sermos nutridos, para que depois, no nosso crescimento, na nossa evolução de salvação, possamos participar da comida mais sólida, de modo que possamos viver com intenso propósito a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Então, a pergunta dentro desse quesito é: o Espírito Santo, quem é? De fato. Todos nós tivemos a experiência, se não todos, a maioria, tivemos a experiência de passar pela conversão. Tivemos a experiência de nos encontrar com Jesus. Tivemos a experiência de compreender que a nossa natureza precisa de uma transformação real, total, geral na nossa existência. E aí, nós passamos a entender que um outro ser habita dentro de nós. E quem é esse outro ser? Senão o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, não pode ser visto e vivido como uma opinião dos teólogos controversos, das religiões múltiplas por aí, porque o Espírito Santo não é uma força ativa, o Espírito Santo não é uma energia positiva, o Espírito Santo não é uma coisa qualquer. O Espírito Santo, em primeiro lugar, é preciso entender que ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Por que é que nós lemos Efésios 4:30? Porque Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo, o qual nos selou para o dia da redenção. Ou seja, se alguém pode se entristecer, ele é uma pessoa. Ele tem sentimento, ele tem personalidade. Quando eu disse a você que nós nos relacionamos bem ou mal, com intimidade ou com distanciamento de uma pessoa, baseado nas nossas percepções, isso eu estou dizendo, porque com o Espírito Santo não é diferente. Quanto o Espírito Santo tem de liberdade na sua vida? Quanto que o Espírito Santo tem de influência na sua vida? Foi dito aqui pela nossa irmã sobre uma perspectiva de anos que ela trabalhou com muitas ferramentas e que ela olhou para um lado, olhou para o outro e diz, não tem praticamente nenhuma novidade, e o Espírito Santo lhe ministrou uma nova direção e deu a ela uma orientação, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa tão inteligente quanto qualquer um que possa imaginar. O Espírito Santo sabe aonde é o âmago da sua dor, o âmago da sua necessidade. Ele sabe realmente como explorar as virtudes e os valores de
cada um de nós. Ele sabe como trabalhar as nossas deficiências. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que está tão presente quanto a roupa que você está vestindo. O Espírito Santo habita dentro de você. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que nós somos templo, morada e santuário do Espírito Santo. Se nós não estivermos aqui, esse prédio é só um prédio. Se nós não estivermos aqui, toda essa estrutura pode ser usada para qualquer tipo de bailão, qualquer tipo de palestra, qualquer tipo de coisa, e não vai acontecer nada diferente. Mas enquanto nós estamos aqui, Deus está aqui. Aonde você pisa a planta dos seus pés, Deus está indo com você. Elebrantole ramachere camarahaya. Ele é uma pessoa presente, tão presente que quando você passa por uma tentação, você ouve a voz do Espírito, não no teu ouvido, mas no teu coração, dizendo: não caia, não ceda, vai por esse caminho, desvia desse lugar, vai para outro lugar, porque o Espírito Santo é uma pessoa que vê, que ouve, que sente e que sabe conduzir você em todas as coisas. O Espírito Santo não é só uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Imagina você andando com o próprio Deus. Imagina você tendo contato com o próprio Deus, sem ter uma imagem de escultura para você idolatrar, sem ter um patuá para se sentir seguro, sem ter que ir às matas virgens oferecer um sacrifício para verdadeiramente saber que está agradando a Deus. Você não precisa de nada disso, você apenas precisa dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, aleluia. Quem é o Espírito Santo para você? O quanto ele está atuando na sua vida e na sua história. O quanto ele está atuando na sua mente, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. O quanto ele está agindo. O Espírito Santo é Deus. E por ser Deus, ele é onipotente. Os seus atributos incomunicáveis continuam. Ele é onipotente, ele é o todo-poderoso. Por que é que muitas vezes nós conseguimos resistir o mal? Porque o Deus Espírito Santo libera o seu poder dentro de nós, para que possamos viver a santidade divina. Ele é onipresente, ou seja, ele está conosco em todos os lugares. Alguns dias atrás eu ouvi um pregador, e ele pregava o seguinte: Deus participou da reunião que você não participou. Deus ouviu o que falaram de você e que você não ouviu. Deus sabe o que estão pensando de você que você não imagina que estão pensando. Deus sabe de todas as coisas e está gerando um milagre, e está gerando um livramento, porque Deus é onipresente. Quando o inimigo ele prepara uma cilada, Deus está lá observando tudo e conduz a tua vida com livramento, porque ele sabe a armadilha que o inimigo está preparando contra você. Deus é o Deus onipresente, ele está em todos os lugares. Anteontem, eu estava na Marechal, ali em São Bernardo, comprar um cachorro quente ali. E conversando com o rapaz do cachorro quente, ele começou a falar para mim sobre sua experiência de vida com Deus. Em novembro do ano passado, ele era um católico praticante, ele conheceu uma moça, a moça nova convertida, começou a ir para a igreja, e ele foi visitar a moça de repente no horário falou para ele: estou indo para a igreja. Ele falou: mas como é que você vai para a igreja? Ele falou: estou indo para a igreja e você fica aí
assiste o jogo que você quer assistir e tal, isso, aquilo, outro. E ele acabou ficando para assistir o jogo, e aí a moça estava lá no culto, mandou o link da transmissão ao vivo no Instagram para ele, e aí ele começou a assistir o culto, e olhando para a televisão, aí ele se interessou pelo culto, aí ele colocou o celular na frente da televisão assim, assistiu um pedaço da televisão e um pedaço do Instagram, e ele foi assistindo, aí ele se interessou tanto que ele baixou o volume no 0 da televisão e ficou assistindo o culto, e aí o pregador pregou sobre o filho pródigo, e falou sobre o pai, e sobre o filho mais novo e o filho mais velho, fez aquela aplicação espiritual que há dentro daquele texto, e aí então ele falou, daquele dia em diante começou a chamar a atenção. Aí na quarta-feira ela chamou ele para ir para o culto, ele falou, não, vou jogar bola, e ele começou a jogar bola, estava lá no jogo de futebol, e começou a pensar no culto. Quando foi na sexta-feira, ele falou para mim, eu falei para minha namorada, eu vou no culto com você domingo. Foi para o culto no domingo. Aí na quarta-feira foi jogar bola de novo. Quando chegou na quarta-feira, ele jogando bola, ele saiu do meio do jogo e foi embora para casa. Eu devia estar no culto. E aí, ele começou a dizer, as coisas começaram a mudar. E aí eu comecei a frequentar o culto. E aí eu aceitei Jesus. Entreguei a minha vida para Jesus. E aí ele falou para mim, foi uma coisa tão interessante o que aconteceu, que agora eu chego no culto, daqui a pouco o pregador está pregando, e ele começa a falar o que eu passei ontem, o que eu passei hoje, durante o trabalho, o que aconteceu. Aí ele falou assim, o pessoal começou a rir de mim, porque quando eu saí do culto um dia desses, eu olhei para o céu e falei assim, o senhor está contando a minha vida para os outros, né? E aí a gente entra numa casa como essa, parece que é tudo normal, tudo natural, e o Espírito de Deus começa a revelar as nossas necessidades, porque Ele acompanha você em qualquer lugar que você vá. O Espírito Santo é Deus. E Ele sabe o que você precisa, Ele sabe da sua realidade, então está na hora de você começar a se relacionar com maior intimidade com Ele, para que não o entristeça, porque quanto melhor eu o conheço, menos eu sou uma pessoa indecente com Ele, menos eu sou resistente a Ele. Está na hora da gente se abrir, para que o Espírito Santo conduza as nossas vidas, porque aquele que é nascido do Espírito, irmão, é como o vento, e o vento não sabe de onde vem, nem para onde vai, ele sopra onde quer, ele faz como ele quer. Então para de querer ficar decidindo a sua vida, sem que Deus lhe dê orientação, sem que Deus lhe dê a vontade própria revelada. Por isso que o Provérbios de Salomão diz, o homem faz planos no coração, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Tome cuidado com as suas decisões, porque elas podem entristecer ao Senhor. Espírito Santo. Aí a gente chega num culto como esse, quer sentir a presença de Deus, quer sentir a graça de Deus, mas a gente está entristecendo o Espírito Santo, porque a gente se associa a quem não deve. A gente aceita o que não deve, a gente acha que muita coisa não tem nada a ver, que está tudo certo, e o Espírito Santo está dizendo, eu não tenho isso para você, isso não pode estar associado à sua vida, isso não pode estar associado ao seu sentimento, isso não pode estar associado à sua maneira de pensar. A cosmovisão cristã tem que mudar a tua realidade. O Espírito Santo precisa agir. A Bíblia diz que Deus é o Espírito, e aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. E eu já disse a você que nós somos templo, morada, santuário do Espírito Santo. Se Ele habita em nós, qual é a liberdade que Ele tem para agir na nossa vida? Uma das coisas que eu tenho dito à igreja que eu estou pastoreando atualmente, e em alguns lugares, como nesta ocasião, vou falar a vocês, nós precisamos tomar cuidado com o acostumar com o sagrado.
A gente acostuma vir para a igreja, a gente acostuma cantar, a gente acostuma pregar, a gente acostuma orar, a gente acostuma ler, a gente acostuma tudo como se nada de novo pudesse acontecer, como se nada mais profundo pudesse se realizar. A gente se acostuma e perde a sensibilidade. Daqui a pouco a gente vai no automático, a gente tem uma programação, a gente já imagina, vai acontecer assim, assado e cozido. Quem disse para você que esse culto pode terminar do jeito que está? Quem disse para você que o culto tem que terminar do jeito que termina todos os outros cultos? Se o Espírito Santo é Deus e habita dentro de mim e de você, quem diz que Ele não pode se tomar por dentro hoje e mudar a tua história, mudar a tua vida, mudar o teu caráter, mudar o teu sentimento? Quem disse? Nós precisamos nos abrir e dizer: Espírito Santo, faz em mim o que tu queres. Aleluia! Quantas vezes o Espírito Santo está nos movendo, o Espírito Santo está nos chamando para um relacionamento mais profundo, e a gente está aqui meio amortizado, achando que está tudo normal, que esse sentimento é um sentimento bobo, é uma coisa que não tem muito a ver com a sua realidade. Quem disse isso para você? Deus é maior do que qualquer outra coisa. Deus é maior do que qualquer outra coisa. Deus quer mover você. Deus quer mexer com você. E eu tenho aprendido uma coisa, pastor Moisés. Deus trabalha em nós, trabalha por nós, para trabalhar através de nós. O quanto Ele tem trabalhado em você? Isso aqui não é uma comunidade de amigos de bairro. Isso aqui é uma comunidade do corpo de Cristo. Que quem manda é o Espírito. Quem conduz é o Espírito. Não adianta a gente daqui do púlpito ficar falando e você entrar por aqui, sair por aqui e falar: isso não é para mim. Está na hora de você verdadeiramente respeitar e associar a sua vida cada vez mais, cada ministração, porque eu costumo dizer aos meus alunos e aos membros da igreja, todas as vezes que você vê Jesus ensinando algo, Ele não ensina para ser esquecido, Ele não ensina para ser admirado, Ele ensina para ser vivido. Vivido! E Ele está dizendo para mim e para você: não entristeça o Espírito Santo. Como eu posso não entristecer o Espírito Santo se eu não sei nem quem Ele é, nem como Ele atua, se eu não percebo a sua voz, se eu não percebo o seu chamado? Como eu posso não entristecer o Espírito Santo se eu não o percebo como Ele mesmo se revela? As coisas vão se dar mal, as coisas não vão caminhar para aquilo que glorifica a Deus. A gente pode apresentar bonito, a gente pode fazer bonito, a gente pode falar bonito, a gente pode fazer um monte de coisa bonita, mas se não for na direção, na unção, na graça, na disposição do Espírito Santo, não glorifica a Deus. Porque as nossas obras só geram eficiência de admiração e aplauso, mas não de glorificação a Deus e não de transformação de vidas. E o Espírito Santo quer agir para que, através de você, vidas sejam transformadas. O Espírito Santo precisa ter mais lugar na sua vida, mais lugar no seu coração. Está na hora de você aprender a perdoar segundo Deus perdoa. Porque não adianta nada a gente rezar o Pai Nosso e dizer: perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Não adianta, porque Ele sabe que você não perdoa. Ele sabe que você guarda rancor, mágoa. Ele sabe que você está com vontade de chutar o balde. Ele sabe que você está com vontade de pagar o mal com o mal. Ele sabe que você está com vontade de esperar uma oportunidade para resolver a questão, para dizer que você não é bobo, que você não é boba, que você é crente, mas você não é bobo. E quem diz que perdoar é ser bobo?
Quem disse que perdoar é ser uma pessoa mais fraca? Pelo contrário, perdão é para quem é forte. É para quem é forte. De que adianta a gente pedir para Deus uma coisa que a gente mesmo não quer praticar? O Espírito Santo está falando conosco. Aleluia. Eu tinha muitas outras coisas para dizer para você, mas nós não temos tempo. Mas esta mensagem tem que ter cravado no seu coração. O Espírito Santo precisa que você dê lugar a Ele. Porque do contrário, meus irmãos, do contrário, podemos nos tornar como uma igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja atuante na sua sociedade, era uma igreja que achava que tudo ia na mais perfeita ordem, mas a Bíblia nos diz que o Senhor batia a porta. E Ele dizia: quem ouvir e abrir, eu entro. Se Ele entra, é porque Ele está do lado de fora. E se Ele bate, é porque Ele sabe que existe uma vontade liberal a ser praticada. Ele não está forçando a porta, Ele está batendo na porta. Ele não está necessariamente exigindo, mas Ele está te convidando para um novo tempo, para um novo momento. E Ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. E quem ouvir e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que significa a ceia? Símbolo da aliança, da nova aliança. É renovar a aliança, revitalizar o estilo de vida. É trazer Deus de volta para casa, é trazer Deus de volta para o convívio, é trazer Deus de volta para os meus pensamentos, é trazer Deus de volta para os meus sentimentos, é trazer Deus de volta para as minhas decisões, é verdadeiramente Deus conduzir a minha vida. Só depende da gente, só depende de nós. Como nós não podemos entristecer o Espírito Santo? Nos enchendo dele. Ao nos encher do Espírito Santo, essa expressão que parece mais pegar um copo com água e enchê-lo de água para ser utilizado, é ser tomado por ele, é ser abraçado por ele. É verdadeiramente você deixar que o Espírito Santo conduza as suas vidas, de modo que nada nem ninguém impeça de que Ele seja Senhor da sua história. Senhor da sua história. Se encher do Espírito Santo é deixar que Ele controle a sua vida. Alguém pode pensar: então eu vou virar uma marionete. Não, porque você não é boneco e nem boneca. Deus não brinca com os nossos sentimentos. Deus não brinca de falar conosco. Deus não brinca de nos lançar um chamado e promessas. Mas nada pode ser diferente do que é a vontade dEle. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Para quê, pastor? Paulo diz: para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se tem alguém que sabe o que é bom para você, chama-se Deus. Se tem alguém que sabe o que é melhor para a sua vida, chama-se Deus. E se tem alguém que quer te fazer feliz, realizado, satisfeito, mais do que qualquer outra pessoa, chama-se Deus. Por isso Ele diz: eu é que sei que planos tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Está preocupado com o teu amanhã? Deus já resolveu tudo. Está preocupado com o teu amanhã? Deus já encaminhou tudo, só que você precisa estar na direção dEle, precisa estar submetido a Ele, precisa estar na direção dEle. Que o Senhor, por sua bondade e graça, nos ajude a vivermos o seu plano e o seu propósito. Coloquemos em pé, eu quero orar com você nesse momento.
Quanto melhor conhecermos o Espírito Santo, melhor nos relacionaremos com Ele. Mais instrumentos dele seremos em casa, no trabalho, na igreja, na sociedade. Igreja só é igreja em sua essência quando o Espírito Santo tem liberdade de ser Senhor da sua história. Porque do contrário, é mais uma instituição religiosa, é mais uma instituição que propõe o bem, mas o bem que vem de Deus não se instaura definitivamente. Então seja você aquele, aquela, a quem o Espírito Santo encontrará uma liberdade irrestrita, de modo pleno, em que você vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Que nos próximos 24 anos você possa frutificar e florescer mais do que em qualquer outro tempo. E que você possa dizer: valeu a pena deixar que o Espírito Santo conduzisse plenamente a minha vida. Pai, no nome precioso e santo de Jesus, nos colocamos na Tua presença por Tua bondade, graça, infinita misericórdia. E eu quero Te pedir pela vida do meu irmão e da minha irmã. Que o Senhor quebre, Pai eterno e poderoso, todas as resistências. Que o Senhor coloque por terra todas as barreiras. Que o Senhor limpe os corações. Que o Senhor limpe as mentes. Que o Senhor trabalhe de maneira livre, liberal, no coração do teu filho e da tua filha. Dos que estão presentes, dos que estão acompanhando via internet. Ó Pai eterno, daqueles que ainda hão de ouvir esta mensagem pela, ó Pai eterno, gravação deste culto. Senhor, toca cada um. Toca, Senhor amado, o teu filho, a tua filha, renova-os espiritualmente, renova-os espiritualmente, enche-os com teu Espírito Santo, toca poderosa e profundamente esses corações com tua graça. Em nome de Jesus, receba a graça dele, em nome de Jesus, receba a unção dele, em nome de Jesus, receba a renovação dele, em nome de Jesus, receba o poder de Deus sobre a sua vida. Deixe o Espírito Santo te mover, deixa o Espírito Santo te encher, deixa o Espírito Santo falar na tua mente, falar no teu coração, falar através da tua boca, ouvir através do teu ouvido, andar através dos teus pés, tocar através das tuas mãos. Seja o instrumento de Deus, em nome de Jesus. Receba graça, receba poder, receba unção, receba renovação em nome de Jesus. Volte a falar em línguas, volte a falar em línguas, volte a adorar em línguas. Receba poder espiritual. Abra o teu coração, abra o teu coração. O Espírito Santo está aqui, está em você. Orabai telema shomeneka. Receba, receba, receba. Receba o dom de variedade de línguas estranhas. Receba os dons de profetizar. Receba os dons de curar, receba os dons de maravilha, receba o poder de Deus, receba o poder de Deus, receba. Ore com o teu irmão, ore com a tua irmã. Deixa o Espírito Santo fluir, deixa o Espírito Santo fluir. Ore com ele, ore com ela.
Clame a Deus. Renova, Senhor, renova ele, renova ela, renova esse coração, renova essa mente, renova esta vida. Senhor, desperta a vocação de cada um. Elebe a chomenaia kelabá. Receba o poder de Deus. Aleluia, glorifica o nome desse Deus vivo e maravilhoso. Aleluia, aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia, louve ao Senhor com o seu coração, com a sua mente. Encha-se do Espírito Santo. O Senhor quer trazer renovo sobre a sua vida. O Senhor quer aquecer o seu coração com graça e com alegria. Glorifique o nome desse Deus vivo. Levante as suas mãos aos céus e glorifique ao Senhor. Declare ao Senhor o quanto Ele é bom, quanto a sua misericórdia tem sido grande sobre a sua vida. Levante as suas mãos e diga: Senhor, eu te adoro pela sua presença sobre mim, pelos dons que o Senhor tem dado à sua igreja. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Pois sei que és Deus. Cobre-me, cobre-me com as mãos, com poder. Vem estender, Senhor, minha segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. O Senhor quer trazer vida sobre você. O Senhor quer te encher do Espírito Santo. Nossos dias são dias difíceis. Ter uma carteirinha de crente não serve para nada. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você precisa falar com o Espírito e ouvir o Espírito.
e dá liberdade para que Ele continue te enchendo. O Senhor quer te encher com a presença dEle. Não faça das suas experiências passadas um bloquinho de notas que você lê friamente, mas experimente o Espírito Santo vivo, operando aqui e agora na sua vida. Nós estamos celebrando 24 anos de missão e eu tenho orado ao Senhor: Senhor, aviva o teu povo, encha a sua igreja do Espírito Santo, para que a gente faça a missão como deve ser feita. Amém, irmãos? Glória a Deus.